Alguém? Seja bem-vindo, meu brother. Amém. Pois vamos lá. Salmos 23. É um 23, a partir do versículo 1. Provavelmente é o Salmos mais conhecido da Bíblia, o versículo ou o capítulo mais conhecido da Bíblia. E tem uns 2 dias que isso está na minha cabeça, que eu estava meditando nisso. E eu acredito que Deus tem alguma coisa para nos ensinar hoje. Muitas coisas por meio da sua palavra. Então, você que tem Bíblia, acompanhe aí. Amém? Fala assim, a partir do versículo 1, gente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, ou refrigera, dependendo da tradução. Me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Se for para me dar um título, o título é esse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Eu acredito no princípio que o tema surge do próprio texto. Amém? E eu luto muito para não usar a Bíblia apenas como uma ferramentazinha que vai sustentar uma ideia que eu já tenho. Mas toda ideia, toda pregação, ela tem que surgir do próprio texto. Amém, gente? E é isso que eu tenho tentado viver e fazer e dessa forma eu tenho tentado ministrar e pregar. Então vamos lá. Atualmente esse ano tem sido um ano muito complicado, um ano de muito terror, né? E grande parte disso por causa da mídia, óbvio, certo? Então por causa dessa pandemia, eu acho que o terror foi maior, não é nem por causa daquilo que o vírus pode causar. E eu não estou aqui dizendo que o vírus não é perigoso e que não é eficaz em matar, em fazer qualquer outra coisa. Mas eu e você sabemos que grande parte disso é um jogo político também e é um jogo midiático. Mas esse salmo ele vai falar sobre dependência de Deus, sobre a provisão de Deus. Sabe, gente, e eu aprendi muitas coisas através desses salmos. São apenas 6 versículos praticamente, isso. 6 versículos, isso aqui é um salmo de Davi, né? Então Davi, quando escreve esse salmo, provavelmente era um homem maduro, né? Davi já tinha sido pastor de ovelhas. E Davi cria esse salmo baseado em algo que ele tinha experiência e que ele sabia o que era. Para você ter ideia, vamos falar. Hoje eu estudei muito sobre ovelha. Muito mesmo sobre ovelha. Tem até uma foto de uma ovelha aí. Tem como soltar ela aí, Fernanda? Se tiver como. E, gente, tem algumas características da ovelha que vai fazer você entender melhor esse texto. Então, a ovelha é um animal muito fofo, muito bonito, né? É um animal que produz lã o tempo inteiro, que come praticamente o dia inteiro. É um animal que não tem uma visão muito boa, certo? E antes de eu falar mais algumas características, vamos começar a entender o texto a partir do primeiro versículo. A primeira palavra começa como o Senhor. Então aqui ele já está definindo que não é qualquer Senhor, mas o Senhor. A palavra Senhor significa dono, significa proprietário. Então, ao mesmo tempo que ele diz, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo que o meu dono é o meu pastor. O meu dono é aquele que cuida de mim, o meu dono é aquele que governa. Certo? Então a palavra Senhor significa dono, significa meu. Quando nós oramos, quando nós olhamos para Jesus e chamamos Ele de Senhor, nós estamos dizendo que Ele é o dono da nossa vida. Certo? Logo, se Ele é o dono da minha vida, quem é que tem o controle dela? Ele, sim ou não?
É o que faz sentido. Se ele é o dono, é ele que governa, é ele que direciona, é ele que dá as ordens. Amém? E aí ele vai falando aqui, ó. Ele me faz deitar em verdes pastos e me conduz ao lado das águas serenas. E aqui já começa o processo para você entender de caminhada de um pastor. E agora eu estou falando de um pastor de ovelhas mesmo, literalmente. Certo? Então o pastor, ele é aquele cara que vai à frente. Não é como o gado, que você vai atrás gritando e o gado vai sendo conduzido. O pastor, ele vai na frente. É o pastor que vai conduzir as ovelhas, então ele vai levar elas para um lugar onde tem pastos que são frescos, que são verdes, que tem a nutrição ideal para aquelas ovelhas, certo? E ele que vai, digamos assim, procurar pela provisão para aquelas ovelhas. Amém? O versículo 3 diz que ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do meu nome. E aqui eu quero falar mais algumas características da ovelha para você entender. A ovelha não enxerga muito bem, mas a ovelha ela tem uma capacidade muito grande de identificar cada membro, digamos assim, do rebanho, e ela tem uma característica que é de identificar a voz do pastor, e ela só obedece à voz do seu pastor, certo? Então, a ovelha precisa do pastor porque primeiro ela não tem uma visão muito boa, a visão dela é curta, o campo de visão dela, então para isso ela precisa do seu pastor. E aí a Bíblia vai falar que ainda que eu ande, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. O que é o vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte eram ambientes ou estradas, tipo ladeiras, né? E nessas ladeiras tinha muita dificuldade, alguns rochedos, algumas cavernas, e era um lugar ideal para predadores, para ladrões se esconderem, né? E baseado em alguns estudos, é lugar onde, por ser muito baixo, né, é um pouco escuro, porque a luz tem as rochas, tem as cavernas, então impede um pouco da luz do sol. Tem apenas um momento do dia em que a luz do sol fica claramente, mas em outros momentos é sombra. Então era um local perigoso. O Vale da Sombra da Morte é um local perigoso, e o pastor tinha que conduzir a ovelha por esse vale. Para quê? A procura de pasto, a procura de provisão, a procura de alimento, de algo que fosse fortalecer, que fosse alimentar as ovelhas. Certo? E mais umas características que você precisa saber. Mas antes disso, é interessante que ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Aqui claramente, provavelmente você já está entendendo que Davi está se referindo a Deus como o nosso pastor e nós como ovelhas. Então sim, o fato de, às vezes a gente olha para esse salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar provisão, não vai me faltar nada. Talvez também não vai te faltar problemas. Talvez também não vai te faltar dificuldades. Porque se você perceber, Ele é meu pastor e nada me faltará. Mas o fato de ser o pastor não impede das ovelhas não terem que passar pelo vale da sombra da morte. Vocês estão entendendo? Então, mesmo Deus sendo o meu pastor, estando comigo, eu vou ter que passar pelo vale da sombra da morte. E muitas vezes, no vale da sombra da morte, é onde muitas ovelhas se dispersam. Por quê? Porque pelo fato de ser um ambiente perigoso, uma parte da jornada perigosa, as ovelhas, às vezes, elas se assustam com facilidade. E pelo fato, às vezes, de não enxergar muito bem, se ela sair do rebanho, ela vai se perder, porque ela não tem o campo de visão para voltar para o lugar, para enxergar o pastor. E aí tem algo interessante. A Bíblia fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era uma vara mesmo, vertical completamente, e servia para quê? Para corrigir. Toda vez que uma ovelha tem a vara e o cajado, a vara é só vertical, e o cajado é uma parte de vara vertical com tipo uma interrogação na ponta. Vocês já viram provavelmente uma foto de um cajado mais ou menos assim, né? Parece um símbolo de interrogação. E para que serve isso? O cajado servia para quando a ovelha está se afastando do rebanho, o pastor vai lá e engancha no pescoço dela e puxa para ela voltar. Devido a ela ter muita lã, enganchava por aqui e puxava ela para ela entender que não é para ela se desviar do caminho, mas para ela voltar. E a vara serve para correção, porque a ovelha é um bicho um pouco teimoso. Então, cada vez que ela queria teimar, queria sair do rebanho, servia para disciplina. Então o pastor vai lá
e taca uma varada na cabeça dela, taca uma varada nela literalmente. Eu estou falando todas essas características, preparando um cenário para você entender como isso se aplica à nossa vida. Amém? Então, quando ele fala que a vara e o cajado nos consolam, está dizendo que ainda que a ovelha tente se afastar do caminho, Deus, com seu vara e com seu cajado, está o tempo inteiro nos mostrando qual é o caminho que tenho que seguir, onde devo andar, que eu devo ser conduzido pelo pastor, e quando necessário eu serei disciplinado. Amém? Até aí? Então, as ovelhas são os animais que comem muito o dia inteiro, e baseado em alguns estudos que eu li, as ovelhas elas têm um costume, digamos, de brincar de cabeçada. E às vezes, dependendo da cabeçada, ela cai. E às vezes ela não consegue se levantar pelo fato de comer muito. Da lã tem muito peso, às vezes ela não consegue. E ela precisa se levantar porque ela pode morrer asfixiada. Certo? E aí, às vezes, por causa dessas cabeçadas, às vezes pode ferir. E é onde a Bíblia entra dizendo que porque tu estás comigo, tua vara e meu cajado me consolam, tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, tu unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então esse óleo era como se fosse um óleo medicinal para curar, para o processo de cura daquela ovelha. Outra coisa interessante, gente, é que quando a ovelha ela se afasta do rebanho, ou quando ela se perde, ou quando ela é uma ovelha muito teimosa, você sabe o que o pastor faz? Ele quebra as pernas da ovelha com a vara. Pega ela, coloca sobre os ombros e leva de volta para o aprisco. O aprisco é o lugar onde todo o rebanho fica durante a noite, sendo vigiado pelo pastor. É o lugar de segurança das ovelhas, do rebanho. Então, quando a ovelha é muito teimosa, o pastor tem que ir lá, quebrar as pernas dela, trazer ela de volta. E durante todo o processo de cura, essa ovelha vai se adaptar à autoridade daquele pastor. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Como isso se aplica à nossa vida? A gente precisa tirar da nossa cabeça esse triunfalismo de que é só vitória e que eu não vou passar por dificuldades. Eu preciso ser claro para você, não sou adepto desse tipo de teologia. É claro que creio que Deus é um Deus de vitória, que nós somos, sim, mais que vencedores, mas a Bíblia também relata muitos momentos em que, alguns versículos que nós vamos passar por dificuldades. Eu e você vamos ter que passar pelo vale da sombra da morte. E se nós não estivermos seguindo fielmente ao pastor, nós iremos nos perder e nós poderemos até sofrer danos maiores por causa de predadores e por causa de outras coisas. E que outras coisas são essas? É o pecado, gente. Davi está relatando a caminhada com Deus. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Se o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, e você está sentindo falta de alguma coisa, essa coisa não é uma necessidade. Porque se Deus é o meu pastor, nada vai me faltar. Ah, mas está me faltando isso. Não, não é uma necessidade. Porque Deus ele não tem prazer em ver a gente sofrer. Nós sofremos por causa da nossa natureza caída. Por causa disso, por causa do pecado, nós sofremos. Mas Deus não fica rindo da nossa cara quando a gente está sofrendo. Deus não fica falando, olha lá, tá vendo, quebrou a cara. Deus não é esse Deus. Deus não é assim. Deus é como um pastor que conduz o seu rebanho. Mas para que você desfrute de um pasto verdinho, de águas tranquilas, você precisa fazer parte do rebanho. Tem muita gente que quer usufruir de tudo aquilo que o rebanho usufrui, mas não quer fazer parte do rebanho. Tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer seguir a autoridade do pastor. E o pastor que eu estou falando é o próprio Deus. É Jesus. Jesus fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus também fala em João 10, se eu não me engano, que eu sou o pastor, e as ovelhas reconhecem a voz, e eu as conheço e elas me conhecem. Se você for estudar sobre a ovelha, gente, você vai perceber que a ovelha ela não obedece à voz de qualquer pessoa, somente à voz do pastor. E quando o pastor está ficando muito velho, ele vai ter que treinar outro pastor, e isso vai ter que levar muito tempo até as ovelhas se adaptarem ao pastor. Qual que é o nosso pastor supremo? É Jesus.
Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E a partir do momento que eu confio nele e me submeto à vontade dele, eu preciso descansar, porque é Ele que vai me conduzir para os pastos verdes e para as águas tranquilas. É Ele que vai curar as minhas feridas, é Ele que vai ungir a minha cabeça com óleo, é Ele que vai preparar um banquete para mim. Então o que acontece é que muitas pessoas estão querendo comer do pasto. Muitas pessoas querem até mesmo usufruir de algo que você só pode usufruir se você for uma ovelha fiel ao pastor. E a partir do momento que nós tentamos nos desviar do caminho, nós seremos disciplinados. Jesus, Deus está o tempo inteiro nos dando uma oportunidade de voltar para o rebanho. Entenda, a ovelha ela não enxerga muito bem. Se uma ovelha ir para um abismo, todas as outras começam a ir também. E não é porque elas são fiéis ao rebanho, mas é justamente pelo fato de ver todo mundo indo, ver outras ovelhas indo, elas vão. E quando elas não ouvem a voz do pastor, quando elas não obedecem à voz do seu pastor, o que acontece? Quando uma ovelha cai no abismo, ela morre. Davi está falando que o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, se Ele é o Senhor, se Ele é o dono da minha vida, eu preciso confiar nele. E outra, eu preciso me submeter à autoridade de Jesus como meu Senhor, como meu Salvador e como meu pastor. A Bíblia fala lá no versículo 10. Saí um pouco aqui, voltei. No versículo 10 não, estava em outro capítulo, só são 6 versículos. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias. Se nós obedecermos a Deus, gente, nós seremos abençoados. Se nós obedecermos a Deus, nós teremos misericórdia. A Bíblia fala que a bondade e a misericórdia nos seguirá o tempo inteiro, e todos os dias eu estarei na casa do Senhor. O problema é que às vezes parece que nós queremos ser o pastor do nosso Senhor. O problema é que nós queremos ser o Senhor da nossa vida, nós achamos que tomamos as rédeas da nossa vida, quando na verdade a soberania de Deus abrange toda a face do universo. Toda a face do universo. Mas existe algo chamado soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus também nos deu a liberdade e a responsabilidade por todas as decisões que nós tomarmos. E se nós não fizermos parte do rebanho, se nós insistirmos em afastar do caminho, se nós não seguirmos a voz do nosso pastor, nós iremos nos perder. Nós seremos condenados, nós iremos perecer. Nós precisamos entender que o fato de Deus ser o meu pastor e nada me faltar, e inclusive não me faltar problemas, não anula a credibilidade e a autoridade desse Deus. Nós somos muito bons, valeu. Nós somos muito bons em questionar a Deus. Nós somos muito bons, às vezes, em nos submeter a tantas coisas pequenas, mas quando se trata de nos submetermos à vontade de Deus, a gente tem dificuldade. Porque esse salmo não é um salmo para ficar aberto na sua estante, na sua casa, porque isso não vai ter efeito nenhum. Isso é para você entender e reconhecer Deus como pastor. Mas você só reconhece uma coisa que você conhece. Porque reconhecer é voltar a conhecer. Então por que elas reconhecem a voz do pastor? Porque elas já conhecem o pastor. Se nós não conhecemos a Deus, nós não reconheceremos a voz de Deus. E aí a gente vai viver sempre assim. Eu acho que Deus me falou isso. Eu vejo pessoas falando assim... nós temos o costume de orar antes de entrar em um relacionamento, né? Sim, a gente ora, você conhece uma pessoa, não, vamos orar, vamos nos conhecer. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, Deus falou que é para mim entrar num relacionamento. Deus confirmou, tudo bem. Aí depois, não dá certo, a pessoa termina e a pessoa assim, Deus falou para me terminar. Oxe, gente, então Deus é um Deus de confusão. Deus é um Deus que não sabe o que quer. Deus é um Deus que não sabe das coisas. Deus não é onisciente. Como Deus manda eu fazer algo para depois ver que Deus não se surpreende, gente. Às vezes não é Deus que mandou a gente fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É a gente mesmo que está achando que foi Deus. Por quê? Porque não conhecemos a voz de Deus.
porque não reconhecemos quando Ele nos direciona por meio da sua palavra. E a gente vive de sentimento, vive sendo guiado pela alma e não mais pelo Espírito. E Deus nos chama para ser guiados por Ele. As ovelhas não podem ser conduzidas por elas mesmas. Não tem uma ovelha que vai falar, a partir de agora vocês vão me seguir. Não tem como. Então as ovelhas precisam de um pastor, elas precisam de uma autoridade, elas precisam de um protetor. As ovelhas, elas são dóceis, elas não têm capacidade de se defender. Quem defende a ovelha dos lobos, de qualquer outro predador, é o pastor. É o pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Para que as ovelhas possam ter verdes pastos, para que as ovelhas tenham provisão, para que as ovelhas tenham proteção. O pastor precisa se dar por elas. Então a gente precisa entender que na nossa caminhada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir ser salvo pelos seus méritos, você não vai fazer nada, a não ser pelo senhorio de Jesus. Isso significa que nós precisamos nos submeter e levar essa caminhada a sério. Porque seguir Jesus não pode ser algo efêmero, que acaba rápido. A gente fala, a vida é feita de ciclos, mas o ciclo da caminhada com Deus nunca acaba. Se você pega um círculo é o quê? É infinito, você não vê o começo nem o final. Então a nossa caminhada, ela não pode morrer porque você está passando pelo vale da sombra da morte, porque você está passando por algumas dificuldades, porque você não está conseguindo abrir mão dos seus desejos. A gente precisa se submeter ao nosso pastor. A gente precisa entender que pelo fato dele ser o meu Senhor, nada vai me faltar, inclusive fé, inclusive força, inclusive provisão. Entender o senhorio de Jesus é algo muito sério e algo muito profundo, gente. Não é só olhar para o céu e falar Senhor Jesus. Quando você fala Senhor, você está submetendo a sua vida a Ele. Mas acontece que às vezes a gente, por costume, a gente tem a tendência de falar, de chamar Deus de Senhor, mas nós agimos como se nós fôssemos o Senhor da nossa vida. E a gente passa a tomar as rédeas da nossa própria vida. E a gente precisa buscar viver uma vida como o apóstolo Paulo, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é eu que vivo em Cristo, mas é Cristo vive em mim. E Paulo fala, eu já não tenho mais minha vida por preciosa, tudo que eu tinha de precioso eu considerei como esterco. Sabe o que é esterco? É bosta. Isso é esterco. Paulo está falando, tudo isso que eu tinha de tão precioso. Paulo, gente, era mestre da lei. Paulo falava, mais ou menos, se eu não me engano, uns 3 idiomas, hebraico, aramaico, grego. Paulo era o cara. Paulo tinha vários títulos e Paulo pega e fala assim, tudo isso que para mim, tudo isso que é reconhecível aos homens. Vamos trazer Paulo por dia de hoje. Digamos que Paulo tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado. E Paulo fala assim, eu abro mão de todos esses títulos. Porque isso para mim já é insignificante, porque para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. E a partir do momento que ele fala, o meu viver é Cristo, Paulo está se submetendo ao senhorio de Jesus. Não tem como a gente ter um Senhor e querer viver uma vida orgulhosa, da qual nós mesmos vamos tomar as decisões da nossa vida. Exemplo, você nunca vai chegar diante do seu patrão e falar, eu não vou seguir essas regras. Pois então, meu amigo, você vai ser demitido. Às vezes o que nos impede de nos submetermos à vontade de Deus, a direção de Deus, é o nosso orgulho. E muitas vezes a gente vai ter que levar paulada na cabeça, para que a gente seja disciplinado. Então Deus, ele causa várias situações para você entender que você precisa voltar para o rebanho. Porque só no rebanho você vai ter provisão, só no rebanho você vai ter proteção, só no rebanho você vai ter uma mesa diante dos inimigos. A Bíblia fala que Deus prepara Davi está falando, você prepara um banquete diante dos meus inimigos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre tem um banquete para nós. Mas sabe o que o pecado faz com a gente? A gente olha para uma mesa que tem um banquete e a gente vai para as migalhas.
A gente sabe que em Deus a gente pode ter uma vida plena, um prazer completo, mas a gente prefere viver 3 minutos de prazer. A gente sabe que Deus tem pra gente uma família, mas a gente quer viver uma vidinha aqui, uma vida ali, outra vida ali. Deus não é Deus de pedaço, gente. Deus não é Deus de metade. Deus é um Deus completo, Deus é um Deus pleno. A Bíblia fala que, que Deus é aquele cara que completa a sua obra. Deus não é um Deus que deixa as coisas pela metade. Deus não é qualquer pastor. Ele é o único que pode nos salvar, Ele é o único que pode nos direcionar, Ele é o único que pode levar-nos para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Ele é o único que pode fazer eu e você passar pelo vale da sombra da morte. A nossa vida tem que estar fundamentada completamente em Deus. E a figura de Jesus, como o pastor que entrega a sua vida pelas suas ovelhas, por causa das ovelhas, por causa de mim, por causa de você. Até quando? O que a gente precisa para a gente entender esse sacrifício? Para a gente entender que esse sacrifício precisa abranger todas as áreas da minha vida. Deus não é Senhor da minha vida apenas aqui na igreja. Não é uma área, não é áreas fragmentadas. Todas as áreas da nossa vida envolvem o senhorio de Jesus. Todas as áreas da nossa vida nós precisamos nos submeter à autoridade de Jesus. Então vamos começar a entender que, sim, Deus é o meu pastor, nada vai me faltar. Às vezes também não vai me faltar problema. Às vezes também não vai me faltar algumas crises. Mas se você perceber, o salmo inteiro, mesmo na crise, vai ter provisão. Mesmo na crise, mesmo no vale da sombra da morte, Ele está comigo, é por isso que eu não temo. O salmista está falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Não é porque eu sou o bichão, não é porque eu não tenho medo do escuro, é porque Tu estás comigo. O vale da sombra, poderia nem ser o vale da sombra da morte, mas até para chegar nos pastos, não é nem só nas dificuldades, mas até para chegar na bondade, nós precisamos da direção do nosso pastor. Porque sem Deus a gente não tem referência de bondade, gente. Sem Deus você não tem referência de amor. Sem Deus você não tem referência de alegria. Porque todas essas coisas emanam de Deus. Se você aniquilar Deus por um momento, você aniquilou tudo que é bom. Na verdade, se você aniquilar Deus por um momento, aniquile toda a história do universo. Porque é impossível qualquer coisa existente sem Ele. É impossível qualquer coisa visível sem Ele, mesmo sendo um Deus invisível, por enquanto. Porque 1 Coríntios 13, lá no último versículo vai falar que, por enquanto, nós vemos, tudo que nós vemos é como uma imagem embaçada no espelho. Mas chegará o tempo em que nós vamos ver plenamente. Então, eu acredito que nós, como cristãos, nós precisamos começar a levar mais a sério o Evangelho. Nós começamos a levar mais, precisamos entender que a vida com Deus, ela tem que ser um compromisso. É um compromisso, gente. Eu tenho visto pessoas que, por qualquer besteira, não se comprometem com as coisas que envolvem o reino de Deus. Sabe, gente, eu sou um cara que eu não me impressiono mais com frases de efeito daquelas que falam que a gente é o pessoal do avivamento, que a gente é isso, que a gente é aquilo. É hora da gente ser o povo do abibliamento. Esquece a palavra avivamento um pouco. Avivamento é para transformar todo o mundo, toda uma sociedade. Um avivamento que acontece aqui dentro e não causa efeito lá fora, pode ser qualquer coisa, menos um avivamento. Então entenda que avivamento não é quando todo mundo começar a quebrar cadeira no culto. Não, isso não é avivamento. Avivamento é quando você entende a mensagem do Evangelho, se arrepende e muda a forma de viver. E isso vai refletir fora, lá na sociedade, fora dessas quatro paredes. Isso é avivamento. Mas antes da gente buscar avivamento, sabe como é que começa um avivamento?
todo avivamento ele começa com arrependimento. Vocês estão querendo viver avivamento ou movimento? Vocês estão querendo ver transformação ou só barulho, gente? Quer de fato ver salvação ou quer ver só comoção? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito mais que emoção, ele é muito mais que comoção, ele é conversão, ele é convencimento, ele te vence por completo. Somente o Evangelho de Jesus pode salvar o homem, somente o Evangelho de Jesus Cristo pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somente essas coisas. Não estou dizendo que eu sou anti qualquer outra manifestação da emoção. Não, é muito bom. É muito bom ver nós nos expressando diante de Deus, mas se essa expressão é só aqui, cara, se não causa um efeito lá fora, na minha família, na minha casa, na minha vida, no meu caráter como pessoa, pode ser qualquer coisa. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E todo aquele que é salvo, ele vive como alguém que está salvo. Uma pessoa que foi salva, que foi alcançada pelo Evangelho, o fato dela ser salva e alcançada vai alterar o seu caráter, vai alterar a forma como ela vive, vai alterar a forma como ela se relaciona com as pessoas, vai alterar seu caráter, o seu ser por completo. Às vezes as pessoas falam assim, né? Eu me converti, mas ainda o meu bolso não se converteu. As pessoas têm essa mania, né? Às vezes a gente tem a mania, eu sou convertido, mas o meu facão não é. Tem alguns caras que falam assim. Fulana se converteu, mas o guarda-roupa dela não se converteu. Só há uma coisa que pode se converter. E é chamada coração. Esse coração. Deus não está interessado em converter o seu guarda-roupa, o seu facão, o seu celular. Agora, se o seu coração, se esse seu coração está convertido, está completamente submetido ao senhorio de Jesus, o seu guarda-roupa, o seu facão, o seu celular e qualquer outra área da sua vida também serão influenciadas por esse efeito. Entendeu, gente? Sabe, gente, eu sei que a gente vive hoje numa era de performance. E enquanto eu estava lendo esse salmo, eu fui tentado, poxa, porque que tema mais massa eu posso colocar? Um título mais, digamos, mais atual. Mas a verdade é que não precisa. A Bíblia fala que Davi construiu um carro novo para botar a arca, mas a arca não foi feita para colocar num carro novo, nem num carro velho. A arca foi feita para ser carregada nos ombros. Às vezes a gente está querendo procurar coisas aqui para impressionar. E no mundo de hoje, gente, em que tudo praticamente é midiático, é exposto, sim, nós somos tentados, eu sou tentado a chegar aqui e querer criar um tema, criar uma coisa, mas a Bíblia é suficiente do jeito que é. E se eu não enxergo a beleza dela do jeito que ela é, não é maquiando, não é fazendo qualquer outra coisa que vai. Se a Bíblia do jeito que é não causa nenhum efeito em nós, não é uma palavrinha atual, não é um pregador famoso que vai causar esse efeito. Somente a palavra de Deus pode nos transformar. Somente o Evangelho de Jesus pode nos transformar. Somente eu e você entendendo que Ele é o meu pastor. E que Ele não é só o meu pastor, mas Ele é o meu Senhor. Ele não é um Senhor, Ele é o meu Senhor, o meu pastor. E nada vai me faltar. No tempo que a gente vive, de ansiedade, de querer conquistar muitas coisas, de que tudo é rápido, de que praticamente nada dura, a gente precisa aprender a descansar em Deus. Isso é muito desafiador para mim e para você, no mundo que a gente vive hoje, não andar ansioso por coisa alguma, como Deus fala. É muito difícil nos dias de hoje, nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que as outras coisas sejam acrescentadas. Porque eu quero buscar primeiro as outras coisas para que então o reino de Deus seja acrescentado. E nada vai ser acrescentado na minha vida e na sua vida se a nossa visão primária não for o reino de Deus.
E o reino de Deus, gente, é por esforço, é alcançado por esforço. Esforço para quê? Esforço para ler a Bíblia, esforço para entender essa palavra, esforço para aplicar ela na minha vida, esforço para amar o meu próximo, esforço para me santificar, esforço para me submeter, esforço para me arrepender, esforço para perdoar. É por esforço, para me comprometer. Não tem como a gente viver meio termo não, gente. Não tem como. Não existe isso. Não tem como. Nós não podemos viver a nossa vida sem certeza. Se você é cristão, se você se diz crente há mais de um ano, até um mês, não importa o tempo, mas se você diz que entregou a sua vida para Jesus e não tem certeza que é salvo, pelo amor de Deus, gente. Praticamente hoje em dia, 80% da igreja, e eu falo da igreja geral, não tem certeza da salvação. Eu tenho feito essa brincadeira, às vezes chego para... E aí, tá beleza? Já pode morrer hoje? Se morrer hoje, vai para o céu, vai para o inferno. E aí, tem certeza da salvação, sim ou não? Sim ou não? Não tem, parece que a gente está perdendo a nossa convicção. Todo sábado estamos aqui, oração, vigília, tantas coisas, conferências, e parece que isso não causa um efeito. Que evangelho é esse que não salva, que não transforma, que não muda, que não altera, sendo que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você só precisa crer. Sabe por que às vezes a gente não tem certeza que é salvo? Porque a gente pensa que é por nossa... É eu que conquisto a salvação. E Jesus conquistou ela por mim e por você. E o fato de você ter a convicção de que é filho, de que é salvo, vai influenciar a forma como você vive. A gente tem que parar de viver na corda bamba, em cima do muro. Deus está nos chamando para um comprometimento. Deus está chamando eu e você, não importa quanto tempo, não importa o seu cargo, se você é líder, se você é pastor, se você é não sei o quê. A Bíblia sempre, grandes coisas, os mandamentos estão no presente. Se você ler todos os dias, você vai encontrar Deus falando para você se santificar. Lá em Tessalonicenses a Bíblia vai falar, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que cada um saiba apresentar o seu vaso em forma de honra. Que a gente saiba nos comportar como alguém, entender, ter convicção da salvação, gente, influencia diretamente e completamente todas as áreas da minha vida. Por que nós pregamos o Evangelho? Para que as pessoas sejam salvas, para que nós entendamos a boa nova e, ao nos comprometermos e pela fé, nós temos certeza que somos salvos mediante a graça de Jesus. É para isso. Você não está vindo para cá todo dia sentar só para encher sua cabeça de conteúdo, só para você aprender sobre ovelha. Não é só para você ter informação não, mas porque se tudo isso que a gente escuta não afeta a nossa vida, meu amigo, então, eu sempre falo isso, então larga isso de mão. Não perca tempo com algo que não altera a sua vida. Porque se a gente olha para cá e não consegue, ou você pede para Deus tirar as escamas dos seus olhos e começar a enxergar que isso aqui é a palavra viva de Deus. Gente, sabe qual é o nosso problema? A gente está tentando viver experiências só na alma. Só experiências almáticas. Mas sabe, você viu a música que a Gabi cantou no início? Quando a luz se apagar, como é? Quando a música acabar, quando a luz se apagar, quando tudo isso aqui passar, ainda tem que permanecer o desejo de conhecer a Deus. Eu só quero você. Ou será que a nossa paixão é só quando está nesse ambiente, com o pé de rolando, uma música da hora, esse fundo preto, as luzes apagadas, mas depois, quando tudo isso aqui acabar, ainda tem que permanecer o desejo de conhecer a Deus, ainda tem que permanecer o compromisso de se santificar, o compromisso de se relacionar com Deus.
Ontem eu estava falando com os meninos da cela, ontem não, quinta-feira. Rapaz, relacionamento com Deus não é quando eu paro, ajoelho, oro e leio a Bíblia, não. Também. Isso é um reflexo do meu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, gente, é durante o dia inteiro. A forma como eu vivo no mundo, a forma como eu me relaciono com as pessoas, isso é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Porque se você diz, eu tenho intimidade com Deus, mas você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não é simpática, que as pessoas nem gostam de estar perto de você, que Deus que você está se aproximando? Porque ao passo que você se aproxima de Deus, a tendência é se tornar semelhante a Ele, sim ou não? Então que Deus é esse? Se nós temos relacionamento com esse Deus, mas isso não influencia a forma como eu vivo, meu amigo, então não sei que Deus você está conhecendo. Porque os atributos de Deus falam que Deus é um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus paciente. E todos esses atributos é refletido em nós, porque somos feitos em imagem e semelhança. E nossa imagem e semelhança, ela é testificada ao passo que a cada vez mais nós nos aproximamos de Deus. Relacionamento com Deus não é 30 minutos por dia, não, é 24 horas. Eu não estou dizendo que você vai andar na rua o tempo inteiro falando em língua, o tempo inteiro orando, o tempo inteiro falando de Jesus, mas o seu comportamento, a sua consciência, o fato de você perceber todo esse contexto cultural, a forma como você se relaciona, até mesmo com a cultura que você está inserido, isso é reflexo do seu relacionamento com Deus. A forma como você age dentro da sua casa, com seus amigos, com sua família, no seu casamento, isso é um reflexo do nosso relacionamento com Deus, ou da ausência dele. Amém? O foco principal dessa mensagem de hoje é entender que Ele que é o nosso Senhor, que Ele que é o nosso pastor, gente. Não vai nos faltar paixão, não vai nos faltar, mas tem que partir de nós. Nós temos que querer. Nós temos que mostrar para Deus que nós não só queremos viver uma experiência almática, mas nós queremos ser transformados em corpo, alma e espírito, para que outros também sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Nós somos a Bíblia viva. Tem uma história muito interessante, estou finalizando. Diz assim, um cara cristão, né, chegou um novo vizinho, e aí ele foi se aproximando dele aos poucos, ele falou assim, e aí cara, vamos lá na igreja? Nele, não, ainda não, eu estou lendo um livro. Aí, gente, o que tem a ver? Aí o cara, beleza. Passou-se alguns dias, ei, vamos lá no culto hoje, vamos visitar a nossa igreja. Ele, não, eu ainda estou lendo um livro. E aí, outro dia o cara estava lá fora e o vizinho chegou para ele, e aí, vai ter culto hoje? Vou. Ou vai. Pois hoje eu vou. Eu acabei de ler o livro. E o livro era você. Você era o livro. Eu estava te lendo. Eu estava vendo como você é. Quem você é. E por ler você, agora sim, eu quero também esse conteúdo desse livro. Nós estamos sendo lidos o tempo inteiro, gente. Nós estamos sendo lidos. Sabe o que impressiona as pessoas? Não é te ver aqui de braço aberto gritando. Não é ver a nossa eloquência lá nas redes sociais, postando como Jesus se manifesta, como Deus é bom, mas é como você se comporta. É como o Evangelho alterou a sua vida. Porque as pessoas são assim, elas querem algo bom quando elas veem o efeito da bondade na vida da outra pessoa. Se fulano vê o que outra pessoa está vivendo de bom, cara, eu quero isso para mim também. Então, se as pessoas não olharem para nós e ver que o Evangelho é sim bom, que Deus é um Deus bom, eles não vão querer esse Deus. E se eu não me engano, acho que é Paulo que fala assim, que os gentios não creram no Evangelho por causa de nós mesmos cristãos. É hora da gente se arrepender, galera. É hora da gente se comprometer. Hoje aqui não está lotado,
Mas se cada um de nós que estamos aqui entender essa mensagem, entender a mensagem do Evangelho e começar a aplicar isso na nossa vida, sim, nós temos potencial para influenciar o nosso bairro, para influenciar a nossa família, para influenciar onde nós estivermos, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Para ir fazer discípulos. Mas para isso, eu e você precisamos ser um discípulo. Para isso, eu e você precisamos ser uma ovelha. E entenda, a ovelha, ela depende do pastor. Ela não só precisa, mas ela depende. Amém? Eu e você, como ovelha, nós não sabemos como andar, onde andar. E longe do rebanho, longe da voz do pastor, longe da direção do pastor, tudo vai nos faltar. O que não nos faltará é entender que Ele, o Senhor, é o meu pastor. Mas se eu não entendo o seu senhorio, se eu não reconheço que Ele é o meu Senhor e Ele é o meu pastor, então, meu amigo, tudo vai me faltar. Porque o que impede, o que faz com que nada me falte, é o fato de eu reconhecer Jesus como meu Senhor e como meu pastor e Salvador. Amém? Todos entenderam? Fique de pé no seu lugar para a gente orar. Amém. Senhor, vamos cantar a música das 100 ovelhas aqui, que para amanhã acaba. Amém, gente. Nós vamos orar agora. Medite nessa palavra. Amém. Comece a olhar para a Bíblia com mais atenção. Não leia a Bíblia por obrigação, não. Não leia a Bíblia só para tirar um peso da sua consciência, não. Leia a Bíblia para alterar a sua consciência, para alterar a sua vida. A Bíblia é rica em detalhes. Não há uma questão da nossa vida que a Bíblia não tenha resposta. Amém? A Bíblia ela não precisa ser defendida, ela não precisa... A Bíblia é a autoridade. Amém? A Bíblia é a resposta até para a objeção dela mesma. Não vai cantar ela não, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor, Deus, é o nosso pastor. E em Ti, Deus, nada vai nos faltar. E se nós temos sentido falta de algumas coisas, Deus, essas coisas provavelmente não é uma necessidade para nós, porque o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos, porque os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, Senhor. E Deus, o Senhor sabe aquilo que é necessário para nós. Em nome de Jesus, nos ensina, Deus, não é fácil, mas nos ensina a buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, para que então outras coisas sejam acrescentadas, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um. Oro para que o Senhor gere em nós amor pela Tua palavra, amor pelo Senhor, para que a gente entenda o que é se relacionar contigo e para que a nossa vida, Deus, seja uma vida que demonstre o Deus que nós estamos conhecendo, Senhor, em nome de Jesus. Me perdoa, Deus, nos perdoa pelas vezes que nós envergonhamos o Senhor pela nossa forma de viver, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos só viver experiências emocionais, também, mas Deus, principalmente experiências que alterem o nosso caráter, Senhor, que transforme a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nos salva, Senhor, nos traz convicção, certeza da Tua salvação, Senhor, e a alegria dela também, em nome de Jesus. Nós Te damos toda a honra, toda a glória, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor receba esse culto, Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém?